A partir de 1976, por aí, a gente começa a reorganizar o Partido Comunista em São Paulo e no país. Quem começava? Uma geração nova, jovem, em grande parte, alguns velhos comunistas, mas em geral uma geração muito jovem, na época na faixa dos seus 25, 30 anos, e que começa a reorganizar o partido num clima já de luta, num momento em que a ditadura começa a fazer água, projeto de abertura, etc. E isso tem um crescimento grande, sobretudo em São Paulo. Quando chega 79, anistia. Então, já aí a gente já se preparava para o retorno dessa gente, sabia que mais cedo ou mais tarde o pessoal que estava no exílio ia voltar. E nós pensamos num jornal assumir publicamente, porque a gente estava lutando pela legalidade do Partido Comunista, entre outras coisas. Eu fui o primeiro cara no país que não era de comitê central do PC nenhum a assumir a condição de comunista. Aparecer nacionalmente como comunista. Você lembra que na Folha foi um escândalo, que as pessoas não sabiam. Né? Eu fui demitido. Na época, tinha que ser demitido. Então, tinha muita gente que queria, mas não tinha, enfim, não tinha como. E de minha parte, a gente tinha, claro, a luta por uma certa visão do que devia ser a luta política no Brasil, a luta contra a ditadura, a construção do Partido Comunista, um Partido Comunista legal, democrático, a ideia era essa. Eu era um dos principais líderes dessa história também, né? Fazia parte da equipe que formulava essas coisas. E tinha uma característica pessoal também, uma situação pessoal. Isso você vai tomando consciência depois. Eu achava que não teria mais 2 anos de vida. Quer dizer, você deve lembrar que em 79 eu tive uma embolia pulmonar pesada, né? Eu era doente, então já vinha... Cardíaco, vinha de operação em operação. Em 79 eu tinha tido uma embolia pulmonar, sobrevivi por acaso. Então eu olhei para mim, eu digo, eu estou com 30 anos, nada na biografia, não fiz nada, o que eu tenho a perder? Eu não sobrevivo mais de 2 anos, então me meti na aventura. Que foi uma aventura, aliás, uma maravilhosa aventura. Aos poucos você vai percebendo que você não morreu e continua. Né? Então, do ponto de vista individual, foi isso. Um jornal desse, pequeno, ou você controla a redação, ou você não controla o jornal. Né? Então, o que eu fiz? Como a montagem do jornal, tanto a administração, a empresa que ia editá-lo, quanto a redação, a montagem foi de outras pessoas. E eu logo percebi que eu era o editor do jornal, mas na verdade eu não controlava o jornal. A gráfica era independente? A gráfica era uma gráfica de gente conhecida, mas nós pagávamos a gráfica, era uma operação comercial. Mas eu tinha que ter controle da gráfica, porque eu não podia correr riscos. Lógico. E correr riscos, inclusive, de mudança de matéria. Então eu tinha que ter o controle de quem ia, o processo de produção do jornal. E o Gaspar me assegurava isso. Não, eu percebi que sem isso eu não teria controle do jornal. Mas as coisas te pegavam no coração, você se emocionou algumas vezes? Ah, se emocionava, era uma coisa... Você acreditava que estava
É como eu te disse, primeiro, ser comunista não era entrar para um partido. Ser comunista era uma opção de vida. Você se envolvia por inteiro. Você se envolvia inteiramente. Você era, antes de mais nada, isso. O resto era consequência. Tudo. Tudo. Não? Isso. E mesmo nós, que éramos uma geração de gente que lidava, sabia o seguinte: o mundo imaginário do velho comunismo não tem mais futuro. Nós sabíamos disso. O mundo velho comunista é um mundo... Um partido comunista é uma religião e é uma espécie de catedral. O que é uma catedral? Você entra numa catedral, você tem o altar, você tem as estações, os santos, você conta a historinha, você tem regra para tudo. Se você pecar, você tem isso, tem aquilo, você faz assim confissão, tem sacramento. Tudo isso o mundo comunista tinha.